Hoje é um dia especial para a gente, porque nós estamos juntos reunidos para louvar o Senhor. Aqui, mais uma vez, nós estamos, desde agosto nós retornamos, e eu fico muito feliz de ver vários de vocês aqui a cada semana. Fazia 2 domingos que eu não estava aqui. Então, alguém já perguntou, peraí, Sandro, você não vai estar mais lá com a gente? Eu falei, não. Foram só 2 domingos que aconteceram de eu não poder estar aqui, então é muito bom ver vocês e ver algumas pessoas que eu não tinha visto antes, né? Como a Suzete e a família do Ângelo ali, os pais do Ângelo, puxa vida, muito bom vê-los. E alguns outros de vocês, se eu não mencionar o seu nome, me perdoe, mas é bom vê-los novamente aqui, depois desse longo período que a gente teve. A gente se encontrava nas reuniões de oração ou na ceia, mas bom vê-los aqui. E hoje, todos vocês que têm estado conosco, se você está visitando a gente aqui pela primeira vez hoje, quero dizer que você é muito bem-vindo entre nós, e nós estamos passando por uma transição, né? Essa comunidade, essa igreja está passando por uma transição, que todos aqueles que fazem parte dessa igreja já sabem disso, isso está acontecendo, e a gente olha com muita expectativa para aquilo que Deus vai fazer no futuro, através dessa igreja e nesse novo momento. Agora, toda transição, evidentemente, a gente tem aí, às vezes, algumas lombadas no caminho, e a gente precisa de muita humildade, de muita paciência, de estarmos muito unidos, justamente com essa expectativa do que Deus fará. E essa transição é a nossa filiação, ou a adoção da IBMA da nossa igreja. Nós somos adotados pela Igreja Batista Memorial de Alphaville, e isso começou a se efetivar a partir desse mês de outubro, né, que nós estamos. Então, esse é o segundo domingo, na verdade, nessa condição. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui o pastor Sidney Costa. Eu vou antes de chamá-lo aqui, dizer que é realmente uma honra a gente tê-lo aqui. Eu lembro de quando o Sidney veio aqui pela primeira vez, a gente estava tendo uma reunião da Atos 29 aqui, o pessoal do Restore Brasil, e a gente tem as mesinhas e tudo mais, e ele entrou por ali, e ele se apresentou para mim, e eu lembro que ele disse assim, olha, né, a gente já tinha amizade na rede social, mas eu nunca tinha encontrado. E aí ele mencionou do meu livro, né, falou, do seu livro que eu li e tudo mais. E eu falei assim, puxa vida, o cara mencionou o meu livro, né? Eu fiquei um pouco, confesso, fiquei assim, poxa, Sidney Costa falando do meu livro, eu fiquei assim, afinal de contas, serviu para alguma coisa, né? Em algum momento, depois de todos esses anos. E naquele ano mesmo, a gente acabou, ele me convidou para ir lá, falar no evento, na conferência, que hoje é Target, era Focus e tudo mais, e a gente começou uma caminhada. E eu escrevi sobre isso recentemente, mas, na verdade, ele foi um presente de Deus para a minha vida, pessoalmente, como um pastor, amigo, como alguém quem eu pude, nesse período, fazer várias perguntas e aprender, e me coloquei nessa condição de aprender. E a atitude dele, a simplicidade, a humildade, o amor por Jesus, o amor pela igreja de Jesus, o amor pelas famílias, foi uma grande influência na minha vida. E eu posso dizer para vocês que, de certa forma, nesses últimos anos, eu acredito que eu tenha me tornado um servo melhor, um pastor melhor, através dessa influência e desse relacionamento em muitos aspectos da minha vida. Então, para mim, é uma gratidão poder tê-lo aqui falando. É a primeira vez, a gente tentou já, acho que antes da pandemia, em algum momento não deu certo, de que ele viesse aqui falar, mas ele tem abençoado muito a minha vida, minha família, tenho certeza muitos de vocês que têm acompanhado, e a nossa igreja daqui para frente, eu tenho certeza que será muito abençoado, através da visão, da liderança, da paixão por Jesus, da intensidade que o Sidney tem. Então, gostaria que a gente pudesse recebê-lo em nome do Senhor. A casa é sua, a gente diz aqui, né? Então, deixa eu só. Bom dia, pessoal. Bom dia. Essa história de protocolo, algo, limpar tudo. Obrigado, Sandro. Tudo que ele falou é verdade ao contrário. É uma alegria estarmos juntos. Obrigado pela água. Quando eu estava no seminário, eu gosto de contar a história do livro para vocês saberem que o Sandro é bem mais velho do que eu.
Quando eu estava no seminário, acho que vai 1996, 95, 96 me formei, 95, 94 tive que ler um livro. Quando não saiu aquele livro? Eu tive que ler esse livro, O Ministério de Louvor na Igreja, a música cristã contemporânea. Então, o cara era só uma pesquisa bibliográfica para mim. De repente, eu chego na igreja do cara. E eu falei assim, que legal, cheguei na igreja do cara, que era uma pesquisa bibliográfica para mim. E não sabia que estava começando uma grande amizade, né? Daí, em 2017, a gente foi para uma conferência. E a conferência em si, a proposta era boa, mas teve uns dias que estavam muito ruim a conferência, especialmente uma tarde. Já estava cansado de ficar ouvindo aqueles caras falar inglês e tal. E não era um pregador lá muito bom. A gente sentou num lugar grande, tinha um canto lá, sentamos os dois para bater papo, passamos a tarde inteira batendo papo, conversando, porque quando a gente veio conhecer aqui a 242, depois a Compassiva, e o que a gente viu acontecendo aqui, eu disse para o meu pessoal assim, todos nós da nossa igreja tínhamos que passar pela 242 para vocês entenderem e aprenderem muita coisa. Eu saía daqui inspirado, humilhado e inspirado. Toda vez que eu vim aqui, eu falei isso sempre para você. E ficamos conversando aquela tarde. Hoje eu entendi que, chegando aqui hoje, né, assim, Deus vai construindo coisas na nossa vida. E essa foi uma coisa da construção. Acho que o pior momento que a gente está passando, como humanidade, família, igreja, foi essa questão da pandemia. Tem coisa muito boa na pandemia. A gente foi trabalhado por Deus em muitas coisas, mas não é um momento gostoso. Mas a pandemia para mim foi bom. Claro que tem coisa boa. Mas você tem que ficar preso, trancado, sem saber o que vai acontecer. E justo nesse momento, a gente apresentou o Sandro e a Mara num sábado, na outra semana fechou tudo, né? E passamos esse tempo juntos, mais perto, conversando, intensamente conversando. Então foi muito bom. Para nós é uma alegria estar aqui, para mim pessoalmente. A minha esposa não veio hoje. A Kátia, aí numa outra transição, ela voltou a cuidar com um grupo de crianças na igreja, né? Ela é professora do Mackenzie, quando a gente começou a igreja, ela começa com a criançada, já tinha uns 4 anos que ela já estava quase fora, a gente é avô já tem um netinho, está chegando a segunda neta, tem um neto, vai chegar uma neta. E aí a Kátia teve que assumir crianças o ano passado. Aliás, esse ano ela assume de novo, junto com a Cristiane, esposa do Fernando. Quando dá alguma coisa errada, vai para a mão dessa mulher do pastor, né? Se o pastor não pode, vai para a mão da mulher do pastor. E lá a Kátia pegou as crianças. E hoje é um domingo especial com crianças e tal, então ela ficou lá, por isso que não está aqui. Mas ela queria ter vindo. Ela achou que aqui era à noite. Ela falou assim, eu cuido da criançada de manhã, à noite eu vou para o 242. Eu falei, não, lá é só de manhã, mas na próxima, certamente, ela virá. O Sandro, essa semana, teve mais um exercício de humildade. A gente está construindo, Deus deu para essa igreja, no meio da pandemia, uma fazenda. Eu chamo de fazenda, mas é um sítio. E a gente desenvolveu um projeto. O Sandro trabalhou na sexta-feira, pintando parede. Nós estamos literalmente pintando parede. Eu trabalhei ontem, cheguei em casa às 8h30 da noite, lavando obra. A gente está no final de obra, limpa a parede, pinta... Nossa, Deus, não quero nem falar para vocês, mas quem quiser ajudar a gente tem voluntariado amanhã e terça. Amanhã eu volto para lá e essa semana de novo. A gente conserta, limpa e nunca acaba. Eu sou um apaixonado pela igreja e eu queria, nessa manhã, eu fiquei pensando, nosso primeiro contato assim pessoal com a maioria de vocês. E o Sandro disse que eu sou apaixonado, vou voltar, tudo que eu disse é verdade, o recíproco é verdadeiro, esse casal aqui, parece que eu virei bajo também, que aqui está cheio de bajo, né? E a Mara foi para o retiro com a gente, né? O Sandro já tinha ido ano passado, retiro de pastores com as esposas, e a Kátia falou assim, parece que a Mara sempre esteve aqui. Isso é muito legal, a gente sente muito bem com vocês, e com vocês agora. A gente já amava essa igreja, pelo que vocês nos inspiravam, que a gente vê Deus fazendo aqui, e agora o privilégio de andarmos juntos. Tenho certeza que vai dar certo, porque senão Deus não permite, Deus não deixa a gente fazer coisas que vai dar errado. Agora, o nosso trabalho é não atrapalhar Deus. Daqui para frente é não atrapalhar Deus. Como é que a gente não atrapalha Deus? Fazendo o que Ele quer. Como é que a gente não atrapalha Deus? Obedecendo, Às vezes a gente tem que negar a gente mesmo para fazer o que Ele quer, né? Então, a minha oração tem sido assim, Deus, que eu não te atrapalhe, porque se a gente não atrapalhar, Deus vai fazer. Eu tenho certeza que Deus quer que essa igreja se expanda, eu tenho certeza que Deus alcance mais pessoas, eu tenho certeza que essa música que a gente ouviu aqui seja ouvida e tocada em outros lugares, para que mais pessoas possam adorar dessa maneira também. E vocês têm muita coisa para repartir conosco, assim como eu também tenho certeza que a gente tem com vocês, e juntos a gente vai expandindo Deus, o reino. Então é só a gente não atrapalhar Deus.
O que eu pensei de falar hoje com vocês? Falar um pouco sobre igreja, sobre a visão da igreja. Eu sou uma pessoa apaixonada por igreja, intensamente, às vezes até mais intensamente do que eu consigo, ou mais intensamente, que tem hora que minhas filhas têm assim, pai, eu tenho 3 filhas também, não disse isso para vocês. Minha filha mais velha já tem 32 anos, eu estou vendo que tem um monte de jovem aqui. Essa banda quase toda aqui já tem quase a idade das minhas filhas, né? Dos jovens. Minha filha mais velha tem 32, tem uma de 30 e tem uma de 22. Então, às vezes as filhas têm que dar uma brecada, de tão intenso que eu sou nessa questão de servir do reino. Mas que tipo de igreja a gente está falando? Eu tenho uma convicção, em 2009, esse ano, agora completou 12 anos, no dia 4 de outubro, eu deixei a Igreja Batista do Morumbi. Eu era um dos pastores lá, eu era o gestor ministerial na Igreja Batista do Morumbi, e eu deixei aquela igreja para começar uma nova igreja. Então, uma igreja de 4.000 membros, a gente sai e fala assim, não é isso, eu vou ter mais uma tentativa, eu quero construir, eu quero fazer parte de uma igreja de Jesus. Não que aqui lá não seja, mas de uma igreja mais simples, uma igreja mais descomplicada, uma igreja que eu denomino como profunda, leve e funcional. Profunda no relacionamento uns com os outros, profunda no relacionamento com Deus, ao mesmo tempo leve. Eu falo que ela é leve apesar do pastor, né? Leve porque igreja às vezes se torna um negócio pesado, leve no sentido de você ter uma reunião de liderança e vai lá, você não precisa tomar o omeprazol para ir na reunião de liderança. E nem você precisa mudar uma música no culto, isso ser um estresse, ou você decidir que você... Enfim, a igreja precisa ser leve. Igreja, às vezes, a igreja religiosa é um ambiente muito julgador e pesado. Então, eu queria uma igreja profunda, uma igreja leve e uma igreja funcional. Uma coisa que igreja normalmente é muito complicada. Deu uma pandemia, tem fome. A gente tem que fazer uma comissão para cuidar da cesta básica. E a comissão decidiu que vai comprar a cesta básica, mas aí tem as cotações. E aí tem metade da igreja que não aprovou, porque tem um outro amigo. E aí passou a fome, alguém deu a cesta e acabou. E a igreja está discutindo a fome. Não que a gente não tenha que ter reflexões, nós temos que ter reflexão, mas tem que ter ação. Se alguém está com fome, dá comida. Se alguém está chorando, chora junto. Se alguém está feliz, faz uma festa. Então, eu sonhava com essa igreja. Daí, quando a gente sai do Morumbi e vai para lá, disse, minha última tentativa. Se a gente não conseguir, Deus, o Senhor sabe do meu coração. Se não der certo, eu vou abrir um restaurante. E vou servir, e vou ser pastor como chefe de restaurante. Porque você pode ser pastor Pastor é uma função, não é um título, muito menos um trabalho. Apesar da gente dedicar a vida integralmente nisso, vira um trabalho, mas é uma função. Eu posso trabalhar num restaurante e pastorear os meus clientes, a equipe. Eu gosto de cozinhar. Eu brinco que eu tenho 3 hobbies. O primeiro é cozinhar, o segundo é comprar comida e o terceiro é comer. Todos eles relacionados à comida. Brincadeira. Isso era quando eu era gordinho. Agora quando eu era gordão, agora eu estou gordinho. A nutricionista aqui que diga. Então, eu disse assim, puxa, vamos lá. E aí a gente vai, então. Nossa igreja começa em cima de uma borracharia. Não sei quanto eles sabem dessas histórias aqui. Mas era uma loja de pneus embaixo, a gente começou em cima. O slogan da igreja é aceite a Jesus e ganhe um alinhamento. Era a loja da Pirelli embaixo. Então ficou conhecida como a igreja da borracharia. E a gente começa ali com 50 pessoas, depois de 6 meses já tem 100 pessoas. Aí a gente muda para uma igreja, para um prédio mais próximo, assim, que era na frente do rio. Vocês imaginam, Rio Tietê, domingo, o cheirinho dele, era na frente do rio, e a igreja ficava fechada. Aí chegava, eu tinha que ir cedo, lavava tudo, limpava, abria, ventilava, botava perfume, suava a camisa, ia em casa, trocava de roupa e voltava. A igreja do rio, ficou conhecida como a igreja do rio. Ficamos ali 2 anos, aí depois essa igreja mudou em 2012 para um outro prédio com 400 pessoas. Depois essa igreja cresceu em 2014, no início de 2014 ela tinha 1.000 pessoas. Eu disse assim, alguma coisa está acontecendo, não é normal isso. Aí essa igreja cresce para 1.000 pessoas em 2014, 2015 ela cresce para 2.000 pessoas, 2017 ela começa o ano com 3.700 membros. Eu falo, opa, Deus está querendo alguma coisa a mais da gente, porque isso não é normal. Eu aprendi que quando Deus dá uma coisa para você, é que Ele quer que você faça mais alguma coisa para Ele, Ele vai usar você de alguma maneira. Deus nunca dá alguma coisa só para a gente ficar ostentando. Ostentação não combina com Deus. Ele nos abençoa para a gente abençoar. Ele dá uma casa maior para você hospedar mais gente. Ele te dá um carro melhor para você dar carona. Ele te dá um emprego melhor para você investir. É sempre assim. Não diz respeito a nós, diz respeito a Ele. E a gente foi expandindo, né?
E aí depois, puxa, quando a igreja começa a crescer, tem horário aqui? Que horas? Quanto é o nosso tempo aqui? Eu gosto de falar, vocês já perceberam, né? Quando a igreja começa a crescer, aqueles irmãos, depois você me diz aí até quanto tempo, aqueles irmãos que construíram assim, pastor, mas agora a igreja cresceu, eu não vou mais ficar na igreja. Que isso é uma coisa que vocês pensam, lembra disso daqui a algum tempo. O 242 era tão gostoso quando a gente sabia o nome de todo mundo. E aí você desejou a transição, você quis crescer. E meus amigos, eram os meus amigos. Pastor, eu não venho mais, estou mudando de igreja, porque o senhor tinha tempo para comer pizza com a gente depois do culto. E agora, naquela época, a gente tinha 4 cultos. Imagina pregar às 9, às 11h15, às 5 e às 7h15. Pregar 4 cultos no domingo, aí o cara quer que eu saia para comer pizza com ele à noite. Eu não sei nem meu nome depois de 4 cultos. Eu disse, mas não é e tal. Eu sempre fui muito acessível e continuo sendo. Numa igreja daquele tamanho, todo mundo tem o meu WhatsApp, eu respondo, não tem estresse. E aí eu disse, Deus, o que o senhor está querendo dizer com isso? Os amigos dizendo que vão embora porque a igreja cresceu. Eu fazia uma pergunta, o que a gente fez de errado para essa igreja crescer? A igreja cresceu, a gente não vendeu o evangelho, a gente não vendeu nada de nenhum princípio, a gente não mudou nosso estilo de vida. E o senhor tem alguma coisa aqui? Então Deus fala assim, vocês esquecem essa história de quem está indo, essa igreja precisa se expandir, você precisa pensar, eu dei os talentos, não enterre nenhum talento, multiplique os talentos. Aí aquela palavra foi um bálsamo no meu coração e eu voltei, eu falo assim, eu voltei porque eu fico quando eu fico meio chateado, meio deprimido, dura um dia. Depois também, aí daquele um dia deprimido, eu escuto Deus, né? Aí voltei numa reunião e falei assim, pessoal, Deus já me disse uma coisa, nós precisamos expandir, nós não vamos enterrar talento. Se Deus deu aquele que enterrou, não Deus 2, 5, o que Deus colocou na nossa mão, nós vamos expandir. E essa igreja existe para expandir o reino. E, especialmente, com multiplicação, espalhar a igreja. Porque onde uma igreja se fortalece, eu falo, onde nasce uma igreja, morre um gigante. O gigante da fome, da pobreza, onde tem igreja, ele morre. Onde uma igreja se fortalece, a luz brilha e as trevas se dissipam. Então, graças a Deus pela presença dessa igreja, nesse lugar aqui, porque se essa igreja não estivesse aqui, a escuridão seria maior. Então, eu disse, nós vamos expandir. Como nós vamos expandir? Apoiando igrejas que estão sendo plantadas, nós vamos expandir através de campos, novos campi, e a gente vai expandir, se a dona do lado aqui alugar, a gente expande o lado. E não deu outra, a mulher aceitou nossa proposta. A gente ofereceu 50% que ela pedia e ela topou. Aí a gente expande para aquele prédio. Então a igreja cresceu do lado, cresceu multiplicando outras igrejas. A gente apoia hoje, são 120 igrejas, através de um projeto Igreja 21. E a gente começou a abrir os campi. Foi o primeiro Morumbi, depois o Alto da Lapa. Morumbi saíram, tinha muitas famílias que iam na nossa igreja, que eram do Morumbi e ficaram por lá. Alto da Lapa, a gente não tinha nenhum relacionamento ali, começou Alto da Lapa. Aí São José dos Campos, e depois a gente começa a conversar sobre uma possível junção, adoção. A gente achou o nome da adoção. Porque a gente tinha um plano assim de... Sidney, para onde vocês vão? Não sei. Eu quero expandir o reino. Onde Deus mandar, nós vamos. E a gente tinha uma ideia do centro da cidade. Aí começamos a conversar e chegamos aqui. Mas que tipo de igreja? Quando eu falo de igreja... Primeiro, não dá para falar de igreja sem ler Atos. Eu queria que a gente lesse. A gente vai ler Atos, capítulo 2, versos 42 a 47. Não tem como falar de igreja sem ler o livro de Atos. Não tem como falar de igreja sem a gente entender o que está escrito aqui. Diz assim, portanto, que todo Israel fique certo disso. Verso 36 aí em diante. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, a mensagem do Evangelho estava ali naquela igreja, arrependam-se e cada um dos seus irmãos e de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, é tão lindo ler isso aqui. É tão lindo escutar isso aqui. A promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor Deus chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia a eles. Salvem-se desta geração corrompida. Parece que isso aqui foi escrito
baseado na semana passada, no que está acontecendo no nosso país, no mundo. A promessa é para vocês. E a mensagem é essa: salve-se dessa geração corrompida. Aí os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Já pensou a 242 daqui, próximo domingo, ter 3.000 membros e fazer uma fila ali para essa banda tocar 15 vezes? Foi o que aconteceu naquele dia. E o que esse povo fazia? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão, às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam se mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Quando a gente está falando de igreja, eu não estou falando de prédio, eu tenho uma lista aqui. Igreja não é prédio, igreja não é uma instituição corporativa, igreja não é ONG, ONG é uma coisa, igreja é outra coisa, igreja não é um clube de serviços e conexões. Eu preciso falar muito ali no Alphaville, em Alphaville, porque o cara pensa que a igreja é um shopping, lá tem 5 shoppings, naquele miolinho ali tem 5 shoppings. E a cultura do consumo é muito forte, mas a igreja não é um lugar para você consumir. Não é isso. Igreja não é uma força política em determinado ambiente. Tem gente confundindo igreja com política. Esquerda, direita. Igreja não tem esquerda, direita. A gente tem Cristo, igreja que tem Cristo. Depois o cristão escolhe para que lado ele vai, para as ideias que ele tem. Mas a gente não dá para abraçar uma causa política, um presidente em nome de Deus. Não existe isso. Existe presidente. Em nome de Deus é outra coisa. Em nome de Deus é o cristianismo, é a igreja de Cristo, né? A igreja não é uma força política, a igreja não é um serviço religioso para resolver a vida de alguém. Tem gente que fala, você precisa ir para a igreja, sua vida vai mudar. Aí vem aqueles testemunhos, olha, porque eu estava quebrado financeiramente, aí eu doei, e Deus, isso é caixa forte, isso é prosperidade, isso é outra coisa, mas não é igreja. Igreja não é serviço, igreja é outra coisa. O que é uma igreja? Quando eu estou falando de igreja, que eu falei, saí para construir uma igreja de verdade, eu queria uma igreja de verdade. Pessoas que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Isso é uma igreja. Aqueles que creram com seu coração, confessaram com seus lábios, se tornam igreja. Igrejas são pessoas que acreditam que Cristo morreu, ressuscitou, está vivo, vai voltar e nos levará e tem um lugar eterno. Isso é igreja. Igreja é aquilo que somos e fazemos onde estamos. Então, a gente é igreja, em qualquer lugar. Eu sou de origem presbiteriana. Eu sei que aqui o Sandra, a família, é de origem quadrangular. Aliás, ontem a fundadora do quadrangular tem 130 anos que ela morreu, né? Aí eu li a biografia da mulher ontem à noite, antes de dormir. Eu falei, Deus, o Senhor usou essa mulher, então me usa também, porque a mulher é enroscada, né? Doidinha da vida missionária. E Deus usou aquela mulher. Assim, se o Senhor usou ela, usa a gente também. Eu sou de origem presbiteriana, então eu fui criado numa família que a segunda-feira não tinha nada a ver com domingo. Domingo a gente era crente, sábado e domingo. Domingo pegava a Bíblia para crente, família feliz, indo para a igreja, escola dominical, culto. Quem é dessa época? Tem mais gente dessa época aqui? Alguns, né? Quem não pegou essa época, né? De um lado, graças a Deus, né? Mas não tinha nada a ver, e eu cresci nessa família. Que o domingo não tem nada a ver com a segunda, e a segunda não tem nada a ver com o domingo. Graças a Deus pela minha origem presbiteriana, pela família que eu cresci, pela igreja que eu vivi até 22 anos, mas a gente é igreja na segunda-feira, a gente é vocacionado, somos todos vocacionados, na segunda-feira, numa sala de aula, num consultório médico, numa empresa, dentro de casa, qualquer lugar que você tiver. A gente é vocacionado. A igreja é quem nós somos. Igreja é a presença de Jesus visível no mundo. A gente, como cristão, deveria chegar num lugar e a pessoa fala assim, tem alguma coisa diferente com você. Eu senti um cheiro diferente. Eu vi uma coisa diferente. Esse negócio, vou ver Jesus. A igreja tem que ver Jesus, o mundo tem que ver Jesus em nós. Eu costumo dizer o seguinte, nós somos o endereço onde Jesus deve ser encontrado. Isso é a igreja. Você é o CEP.
Onde alguém colocar assim, onde eu encontro Jesus, vai aparecer seu nome, seu endereço, sua casa, sua vida, seu estilo de vida. É isso que é ser igreja, é a presença visível de Deus no mundo. Igreja é o povo que Deus escolheu para cooperar com a sua missão. Qual é a missão de Deus? A missão de resgatar e amar as pessoas que Ele criou. Então, Cristo, antes de voltar aos céus, Mateus 28, Ele disse, olha, eu vou dar para vocês uma missão, vai por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, batizando, ensinando a guardar os mandamentos, e eu estarei com vocês todos os dias. Então, Deus é um Deus que está em missão. A missão é de Deus. E Deus chama a gente, salva a gente, manda o Filho dele morrer por nós, para que a gente se torne parte da família, para que a gente faça parte da missão dele. E isso é ser igreja. Então, que igreja nós estamos construindo? Essa igreja. E aí, quando a gente olha para a igreja brasileira, para a igreja no mundo, né, eu falo que a gente não precisa inventar a roda. A roda já está definida. O que é ser igreja? Isso é igreja, isso está no livro de Atos. Como essa igreja funciona? Está em Atos, acabamos de ler o texto. O nosso desafio, hoje, especialmente, é resgatar, é ser e resgatar essa igreja que Jesus criou. Porque a igreja se desconfigurou tanto, né? Tem um autor que ele fala que as muitas transições têm sacudido a igreja. A igreja está inquieta, desequilibrada, nervosa, cambaleante, distraída, cheia de ansiedade e sem palavras para responder às perguntas que as pessoas estão fazendo. Eu fico impressionado como a igreja está desatualizada. Ela está tão desatualizada que existe uma agenda humanitária hoje. E essa agenda humanitária está sendo discutida por partidos políticos de esquerda ou de direita, cada um querendo ser dono de uma agenda que ela não é política, ela é humana. Quando a gente fala de cultura de paz, isso é política ou é humanidade? É humanidade. Quando a gente fala de corrupção, trabalho escravo, desigualdade, pobreza, homoafetividade, famílias, racismo, isso é agenda humanitária. Nós precisamos, como igreja, cuidar disso, mas a igreja se distanciou tanto disso, que a igreja fica discutindo se é cântico, se é hino, se muda o nome, se não muda, se usa tal tipo de roupa, se não usa. A igreja está, se você é do partido tal, se não é, se apoia o presidente ou não apoia. Essa semana saiu um casal da igreja, estou saindo. Daí nem conversou comigo, que eu estava lá no Farol. Por que você está saindo? Não, porque o pastor Sidney escreveu uma vez que as pessoas precisam se cuidar, tomar vitaminas, e ele apoia o Bolsonaro. Eu peguei Covid em novembro. Quase fui para a glória. Aí voltei, me recuperei e tal. E aí depois um dia eu fiz um post, falei, pessoal, se cuidem, se protejam. Se puder, cuide da sua imunidade, coma bem, coma fruta, tome vitamina, porque eu tomo vitamina C, tomo vitamina D, chupo bastante laranja, tento dormir, não pega friagem, sabe aquela coisa toda? Mas isso é a coisa da avó que ensina a gente a fazer. E aí escrevi sobre isso no sentido, se protejam, se cuidem. Aí ele disse que eu estava apoiando o tratamento preventivo, que eu era negacionista. Aí o cara criou uma história e foi embora da igreja. Assim, meu Deus do céu, isso é a igreja brasileira. Isso é a igreja do mundo, cambaleante, se perdeu. A religião organizada perdeu o poder de satisfazer o homem que vivia no velho mundo e no novo mundo. O que menos interessa hoje é que denominação a gente faz parte. O que menos interessa é o nome da igreja. A gente pode mudar o nome da igreja de uma semana para outra. Mas nós somos a igreja. Se a gente é a igreja, pode mudar. Se a gente é a igreja, pode não ser de nenhuma denominação. A gente não é batista, a gente está batista. Está gravado isso? Vai mandar para a convenção, né? Estou perdido depois. A igreja parece cansada, encravada, rabugenta, banal, em alguns casos maníaca e lunática. Eu falo assim, eu não sou evangélico. Não sou católico também. Sou cristão. Quando você fala que você é evangélico, dá assim, graças a Deus. Aí o cara começa com aquele jargão, né? E tem crente que ele é xiita e chato. Vocês já conversaram com crente xiita e chato? O cara, ele vai jantar com você e fica falando de Jesus. Não, ele precisa viver Jesus no jantar. Não precisa falar. Vive, transpira. Que aí não precisa falar. Prega o evangelho, se necessário use palavras. Mas tem evangélico muito chato. Então, aí a gente respira. Aí vem uma pergunta, será que a igreja vai sobreviver? Aí veio a pandemia, fechou muita igreja. Só ali na região de Osasco, onde a gente está, fecharam 20 igrejas.
Isso é triste para o Evangelho, é triste para os irmãos que dedicaram suas vidas ali, é triste porque tem muitos líderes e pastores e famílias desencontradas. Mas eu digo para vocês o seguinte, eu tenho certeza que a Igreja de Jesus vai sobreviver a essa confusão toda. Amém, irmãos? Por que ela vai sobreviver? Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Igreja de Jesus vai sobreviver. Ela nunca vai morrer. As igrejas locais morrem, porque às vezes a gente vai perdendo o time das coisas. Às vezes a gente não coopera com Deus no que deveríamos cooperar. A igreja local morre. Eu já vi um monte de igreja morrer. Tem muita coisa chamada de igreja que não é igreja, virou um business familiar e normalmente mal gerido, porque se fosse bem gerido, tirava às vezes o presidente daquela igreja. Tem muita igreja que não é igreja, mas a Igreja de Jesus jamais morrerá. Que igreja estamos construindo? Uma igreja de Jesus. Como é que é essa igreja de Jesus, então? Que igreja é essa? Primeiro, é uma igreja que promove uma espiritualidade saudável, íntegra e vigorosa em Jesus. Quando eu falo de espiritualidade, eu gosto de pensar o seguinte, é só para a gente entender uma coisa. Naquela igreja tradicional que a gente foi criado, que eu chamo igrejas focadas no sistema religioso, a espiritualidade ali é medida como? Como que você mede a espiritualidade de uma pessoa ali? Quem é espiritual é o cara que vem na EBD, Escola Bíblica Dominical, ele tem que vir de manhã, depois ele tem que voltar, depois ele tem que ir à noite, depois ele tem que fazer parte da liderança da igreja, ele tem que tocar na banda, mas ele também tem que ter um GR na casa dele. Se esse cara vem no culto de quarta-feira, quem pegou aquela época, culto de quarta-feira de oração, se esse cara vai na vigília tem que começar à meia-noite e acabar às 6, você passa a noite inteira ali na oração e depois toma um café com pão com manteiga e vai para casa ou vai para o trabalho. Esse cara é o cara bom, porque a espiritualidade dele é medida pelas coisas que ele faz ou pela quantidade de Bíblia que ele conhece. O cara que conhece todas as viagens missionárias de Paulo, que cita tudo, explica inclusive a raiz das palavras em grego, hebraico, esse cara é espiritual. Aí você sai desse extremo, vai para um outro extremo. Talvez alguns de vocês vieram de lugares assim. Numa igreja neopentecostal, que eu chamo focadas em líderes, quem é espiritual é quem está alinhado com a visão. Já viu esse termo? Fulano está alinhado com a visão. Você tem que fazer tudo que o apóstolo mandar. Primeiro o cara é pastor. Depois ele vira, aí depois ele ordena a mulher. Esse é o processo. Ele é pastor, depois ele ordena a mulher pastora, depois ele vira apóstolo, porque ele já tem um colegiado de pastores. Depois, aí ele vira bispo. É bispo e depois apóstolo. Tem uma pirâmide. Pastor, bispo, apóstolo, patriarca, depois ele fica bobo, porque não tem outra coisa. E aí esse cara tem uma visão, e você está alinhado com ele se você estiver na visão. Você tem que fazer... Sabe aquela brincadeirinha que a gente fazia quando criança? Faz aí tudo que o seu mestre mandar. E se você entrar nesse jogo, aí você é espiritual. Se você questionar esse cara, assim, quem é você para me questionar? E aí você já vai para o gancho, ou vai para o banco. Lembra dessas histórias? E aí, isso tem muita igreja assim. A nossa espiritualidade, quando eu falo que essa espiritualidade saudável e íntegra, a mensagem da igreja de Atos era o próprio Evangelho, era o Cristo que foi morto, o Cristo que eles tinham certeza que ressuscitasse, a mensagem de confronto. Vocês são pecadores. É uma mensagem de confronto e de consolo, confrontados pelo pecado e consolados pela presença do Espírito. Isso é uma espiritualidade saudável. Então, a nossa espiritualidade, o centro da nossa espiritualidade, você não pode ser medido pelo conhecimento e nem pela sua prática. Porque aí o bispo lá decide que você tem que fazer um jejum de 7 dias. Você tem um problema. Você está com problema com álcool, na sua história tem alcoolismo, sua família também tem alcoólatra. Aí você não consegue parar de beber. Aí o cara fala assim, faz um jejum de 7 dias. Aí não deu certo. Ele fala assim, faz um de 40, que você deve estar... Aí você está com algum pecado oculto. Aí você faz o de 40, não deu. Aí eles falam, agora é jejum de WhatsApp. E ele vai criando coisas para você fazer, porque você vai ser espiritual se você faz. E aí você não faz, então você não é espiritual, você desalinhou. Cristo no centro. A nossa espiritualidade é Cristo. O que significa uma igreja com uma espiritualidade saudável? O nosso assunto é Cristo. A gente prega Cristo, a gente olha para Cristo, a gente crê em Cristo, a gente proclama Cristo, a gente morre por Cristo, a gente vive por Cristo. Há muito tempo, a igreja parou de pregar sobre Cristo. Em 2015, eu fiz uma pesquisa, eu estava fazendo um trabalho,
e fui visitar 8 igrejas americanas. Renomadas, boas, indicação assim. Das 8 igrejas que eu visitei, só teve uma que o pastor falava de Jesus. O resto todo falava de métodos, de técnicas, de comunicação, mas não falava de Cristo. Uma igreja com uma espiritualidade saudável, Cristo precisa voltar a ser o nosso assunto. Aliás, ele só pode ser esse o nosso assunto. Nós temos que falar de Jesus. Nós temos que viver Jesus. Nós temos que respirar Jesus. Nós temos que amar Jesus. E pregar a mensagem de Jesus. Isso é uma igreja que Jesus criou. Jesus é a fonte de todas as coisas. E quando a igreja entende isso e vive assim, todas as demais coisas serão acrescentadas. Quem tem Jesus tem tudo. Amém? Eu falo que a mudança de mente que Paulo fala aos Romanos é a nossa mudança, é mais do que um paradigma, né? É a nossa mudança ali do começo. É o pressuposto das coisas. Dele, por ele e para ele. Essa é a espiritualidade de uma igreja. Aí a gente vai assim, então a igreja de Jesus tem estatuto, tem que ter estatuto porque é legal. A igreja de Jesus tem regimento. A nossa igreja não tem regimento interno. Quem lembra dessa história de regimento interno de igreja? A gente não tem. O nosso regimento interno se resume em uma frase. O que combina com Jesus, combina com a gente. Vocês vão falar assim, posso isso na igreja? Antes de perguntar, posso isso na igreja? Pergunta assim, combina com Jesus? Combina. Então vai fundo. Eu vi a cruz aqui agora. Tem um irmão batistão, chegou na nossa igreja. Em uma época tinha 2 cruzes, tinha uma de cada lado que a gente fez, assim, era bonita. Uma cruz de madeira que um irmão tinha feito lá e tal. Acabou um culto, ele veio assim, pastor, essa igreja, eu gosto muito dessa igreja, mas tem uma coisa errada aqui. O que está errado? Tem cruz. Igreja que tem cruz é católica. Assim, quase eu fiz assim para ele. Sai, Satanás. Ele disse assim, como assim, irmão? A cruz é o símbolo do cristianismo. A nossa cruz está vazia. Se tivesse um Cristo pregado ali, aí sim, estava errado. Mas o nosso Cristo, porque o nosso Cristo está vivo. Não, porque tal, assim, vai para casa, vou fazer uma pergunta para o irmão. Eu chamo de irmão quando é batista. Vou fazer uma pergunta para o irmão. Você vai para casa e pensa nela a semana inteira. Se Jesus mandar você sair da igreja, sai. Se ele mandar você ficar, você fica. Eu não vou te dizer nada. Vou debater com o cara sobre a cruz. Que ponto chegamos? Vou botar no estatuto que a igreja pode ter. Vou botar no regimento interno que a igreja pode ter cruz. E aí, graças a Deus, ele foi para casa, perguntou para Jesus, e Jesus falou para ele que não tinha nenhum problema com a cruz. Ele está na igreja até hoje. Pastor, posso fazer festa junina? Vocês vão ver, vocês vão perceber, vocês vão conviver muito com a gente, se Deus quiser, bastante. E a gente adora festa, né, Su? Festa junina. A maior festa que a gente tinha na igreja era a festa junina. Mas assim, tinha cavalo, tinha touro mecânico, os grupos faziam, os campos faziam comida. A gente, não sei se chegaria em alguma. Mas é um festão. Aí o ano passado não teve, esse ano também não. O ano que vem ela volta, se Deus quiser. Aí tem gente que chegou na igreja assim, tem gente que está escandalizado, porque tem festa junina. Aí, para dar uma amenizada, a gente não chama de festa junina, a gente chama de festa de inverno, festa na roça. Ah, mas assim, tem família que chega, eu não vou porque, assim, olha, lá na igreja católica, eles fazem a comida e oferecem para o santo. Aqui a gente está oferecendo para Jesus, é tudo para ele. Então, não tem uma lista de pode, não pode. Espiritualidade saudável não é pode, não pode, é combina com Jesus. Traz isso para o seu casamento. Espiritualidade saudável no casamento. Seu casamento está combinando com Jesus? Sua profissão, sua carreira combina com Jesus? O jeito que você vive combina com Jesus? Se combina com Jesus, manda bala, vai para frente. Esse é o nosso regimento, espiritualidade saudável. Não precisamos de uma nova religião, mas de uma nova estrutura para a nossa teologia. E aí tem um teólogo mestre aqui. Não de um novo espírito, mas de uma nova espiritualidade. Não de um novo Cristo, mas de um novo cristão. Essa é a reforma que nós estamos precisando hoje. Não de uma nova denominação, mas de um novo tipo de igreja em todas as denominações. Você pode ser a denominação que for. Cristo está na igreja. A igreja de Cristo, ela não tem denominação. Apesar de, tem presbiteriano de Cristo, tem assembleiano de Cristo. Nosso projeto a gente vê bem assim. Tem até a igreja mais super pentecostal. Cristo não tem problema. Esse não é o problema. O problema é onde você coloca Cristo na igreja. E ele precisa estar no centro da igreja. Amém, irmãos?
Que igreja que Jesus criou? Jesus criou uma igreja que está aberta para receber e cooperar com tudo que vem dele. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos, à comunhão, aquela igreja trabalhava. Ensino dos apóstolos, a comunhão, partir do pão e orações. Já pensou uma igreja que se dedica para isso? E às vezes a gente foge tanto disso. Foge tanto disso. Desde o começo, a nossa igreja, basicamente, ela faz 3 coisas. Ela tem o culto, o ajuntamento no domingo, a celebração coletiva, ela tem o cuidado pastoral e ela tem a missão. O que mais que a gente faz? Nada. No cuidado pastoral tem aconselhamento, tem o Celebrando a Restauração. Alguém já participou desse programa, Celebrando a Recuperação, a Restauração? Legal, um ali. Alguém já participou de grupo de 12 passos, de Alcoólicos Anônimos? Legal. Olha, que tem muito espaço para a gente. Aliás, todo lugar, toda igreja, para mim, deveria ser um ponto do Celebrando. O AA funciona nas igrejas católicas, normalmente, porque os evangélicos não abrem. Não abrem para esse tipo de gente. Quando a gente começa o Celebrando na igreja, é muito engraçado. Assim, olha, eu estou trazendo uma amiga, porque você acha que o outro é que tem problema. Então, a gente tem o Celebrando, a gente tem os grupos, a gente tem aconselhamento pastoral. Eu nunca estive numa igreja que a gente... São 24 horas de atendimento, 12 presencial e 12 online. Se você pegar um WhatsApp, precisar de um socorro à noite ligar, tem alguém para te atender. Você quer marcar com alguém, não tem 4 horas. Você manda um motivo de oração, ora para ali, estamos respondendo. O tempo todo. Porque isso aqui dá trabalho. Uma igreja que recebe, que está aberta para receber e cooperar com o que vem de Jesus. Uma igreja que está aberta para nascer, uma igreja que está aberta para se inventar e reinventar. Vocês estão passando por um processo de reinvenção. A gente também lá. Porque a igreja que não se reinventou, mas a igreja de Jesus, ela não tem esse orgulho. Nosso negócio é a cruz, o nome dele. Igreja que está aberta para reformar, igreja que está aberta para receber pessoas. Igreja que está aberta para receber pessoas. A jornada é o que importa numa igreja de Jesus e não os meios que ela utiliza. É uma igreja que está disposta a deixar o medo e a incerteza e dar boas-vindas ao futuro. A igreja vai mudar muito daqui para frente. Vocês acreditam nisso? A igreja, no geral, a igreja de Cristo vai mudar muito para sobreviver. O mundo missionário, o mundo social, o mundo emocional, a igreja vai ter que mudar muito. Essa igreja vai mudar, essa comunidade aqui vai mudar muito, porque a gente também está em mudança. Então, assim, puxa, nós vamos mudar? Será que as perguntas que devem vir, a gente vai manter a nossa música? Claro, que aqui tem uma cultura, aqui tem um lugar, aqui tem os músicos. Eu quero pegar isso aqui e levar para lá. Intercâmbio. Gostei do rock hoje. Quem é o líder da banda? É você? Eu falei, putz, assim, nossa, que banda boa. Os caras tudo roqueiro, assim, né? Que coisa boa. Fazia tempo que eu não via uma banda com som pesado tão bom, porque normalmente é pesado e é muito ruim. Né? Mas vocês é pesado e é bom. E olha que eu já fui músico. Minha primeira faculdade, eu sou formado em música, sou graduado em regência, imagina. Só que o meu recital de formatura em regência foi o Glória de Vivaldi em latim, como orquestra barroca. Então você vê como Jesus transformou muita coisa na minha vida. Mas a igreja que vai mudar, gente. A gente sabe que para que o nome de Cristo seja honrado e o evangelho ser pregado, a gente abre mão de tudo que é nosso para que ele seja honrado. Eu falo, quando o pessoal me pergunta, quando eu dava palestra essa história de música ainda, música boa, sim, olha, música boa, você escolhe a sua e ouve no seu carro. Porque a gente não vem na igreja para fazer a música que a gente gosta. A gente vem na igreja para fazer a música que faz sentido para a comunidade. Eu, quando eu tinha tempo, eu ia na Sala São Paulo. Eu gosto de música erudita. Amo música erudita. Amo jazz bem tocado. Então, um dia chuvoso como esse, você põe um jazz, esquece a vida. Põe o jazz, abre uma garrafa de vinho, você está sossegado. Vai dormir bem. Nossa, fala do vinho aqui, né? Tá vendo? O cara não é tão crente. Uma igreja de Jesus, uma igreja que coopera com ele, não pensa que descobriu a fórmula, mas sabe que sempre terá de se ajustar para ser relevante. Porque enquanto houver pessoas, haverá problema. A igreja de Jesus tem problema, gente. Enquanto houver pessoas, haverá problemas. Enquanto houver história, haverá luta. Enquanto a igreja existir nesse mundo atribulado, ela competirá palmo a palmo com os portões do inferno. Mas
a igreja de Jesus coopera com ele. A igreja de Jesus, a igreja que Jesus criou, ela é formada por pessoas que estão dispostas a viver em comunidade. Isso é a parte bonita da igreja. Eles estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, e os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. É em comum. A gente pensa que eu sou igreja, então eu não... Essa é uma moda forte, assim, eu sou igreja, eu cansei da instituição, não preciso mais de ir num lugar. Eu posso ser igreja sozinho, é claro que você é igreja sozinho. Mas a gente, é na comunidade que a gente vê a materialização daquilo que é transcendente. A fé em Jesus, a experiência com Cristo é transcendente. Isso aí depende de cada um. Tem um autor aí que ele fala, a salvação no reino de Deus, a salvação é pessoal, a peregrinação é comunitária e nada é individual. Então, eu não sei nem o nome de vocês, mas eu preciso de vocês. Um precisa do outro. É na comunidade que a gente se completa. É na comunidade, é numa celebração como essa, que a fé em Jesus, aquilo que você canta, o amor de Jesus é materializado aqui. Eu achei linda aquela moça da recepção. Cadê ela? Ela estava ali. Está ali com a touquinha. Nota 1000 para você. Ela fez um coração para mim e eu cheguei, ela assim, bem-vindo. Seu nome, por favor. Eu falei dela, pegou a lista para conferir meu nome, né? Daí eu falei, não está aí. Ela anotou meu nome. O senhor quer dar seu e-mail? Deu e-mail. O senhor pretende voltar semana que vem? O senhor pode me dar o telefone que a gente vai falar com o senhor. Eu não sei se eu venho e tal, semana que vem, mas depois eu falo com você e tal. Se eu sou pastor, eu vou pregar aqui hoje. Ah, tá bom, mas se eu quiser o e-mail, a gente... É isso aí. É isso aí. Isso é comunidade. É cuidado pela comunidade. É interesse. Não interessa quem chegou. Tem que ser bem cuidado. Eu fui tão bem recebido aqui, hoje por você, e isso é o senso da comunidade. Porque você ir para um lugar que você não é bem recebido, você entrar e sair, não preciso daqueles irmãos, eu vou lá, mas eu vou lá porque eu gosto da música pesada. Eu gosto do rock do barbudo. Não, aí virou sociedade de consumo. Eu vou lá porque eu gosto de ouvir o Baggio. Aí você veio consumir um produto chamado Sandro Baggio, que não é um produto. Então, comunidade, aqueles irmãos tinham senso em comum. Mas que de comunidade que nós estamos falando, né? Melhores cristãos não são os que gritam mais forte, nem os que fazem sinais e maravilhas para enriquecer ou manipular pessoas. Merecemos ser pisados quando declaramos uma fé de tanto poder e mostramos tão pouco dele em nossa vida. Sabe aquela igreja que o cara arma o circo para pegar fiel? Deus me livre. Deus nos livre. Mas comunidade, o que é a vida em comunidade? É um lugar onde você vê a presença de Cristo, o corpo de Cristo visível, mas também você precisa falar com alguém, você consegue falar com aquela pessoa. Mas também você está disponível para quando alguém quiser falar com você. Tinham tudo em comum. A sua casa está aberta. Eu tenho uma pessoa lá, uma vez eu conversando sobre isso com uma pessoa, ela disse, não, mas pastor, eu não recebo ninguém em casa, porque o sofá, mora numa casa em Alphaville, porque o sofá da minha casa é branco, e as pessoas vão sujar. Eu falei assim, irmã, troca o sofá. Troca o sofá. Se você colocou um sofá na sua casa que não te ajuda a receber pessoas, troca o sofá, vende o sofá, dá o sofá para alguém, mas não perde a oportunidade de viver em comunidade. Comunidade. O objetivo dessa igreja, mas então, a pessoa vai vir aqui, nós vamos transformar, todo mundo vai ficar padronizado. Não tem coisa padronizada, a gente é diferente, né? Aqui o objetivo de uma nova igreja, da Igreja de Jesus, não é transformar um católico nominal em um batista efusivo, o irmão da cruz, ou num pentecostal da região remota, aquele cara que vem e fala em línguas, ele teve num episcopal refinado como Sandro Baggio. Ou um presbiteriano melancólico e um carismático extrovertido. O presbiteriano que não levanta a mão, ele é congelado, assim, né? Órgão de tubos na catedral presbiteriana. Ele chega aqui, o povo está levantando a mão assim, nossa, agora sim. Ou então, Deus me livre.
Sabe, é muito mais do que isso, e a gente fica nesse discurso, isso não é vida comunitária. Vida comunitária é olho no olho, é repartir o que você tem, é você ir ao encontro da dor, e isso é vida comunitária, é partir o pão, é colaborar com o outro, é servir na comunidade, é construir junto, é dialogar, isso é vida comunitária. Então, a Igreja de Jesus ela é formada por pessoas que estão dispostas a viver em comunidade. A Igreja de Jesus ela é formada, são pessoas que têm um compromisso com a missão de Deus e trabalham para o bem do mundo, vendendo as suas propriedades e bens. Distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade sinceridade de coração. Uma igreja engajada na missão de Deus. Essa é a Igreja de Jesus. O que você está fazendo aqui? Estou em missão. Para mim, uma das coisas mais fortes da pandemia é que Deus nos preservou aqui, porque ainda tem coisa para a gente fazer no mundo. Quando eu vejo aquele número, quase 600 mil pessoas, não chegou lá ainda, mas vai chegar, que até daqui a um tempo, e daqui a pouco eu soube por uma pessoa de jornal importante, essa Sidney, o meio midiático está preparando uma festa de comemoração, assim, de vários artigos e vídeos para comemoração do número 600 mil. Então, assim, a humanidade ficou ruim mesmo. Não é só o presidente que é ruim, é a humanidade também. Porque você celebrar 600 mil mortes, ou explorar 600 mil mortes, Deus nos deixou aqui porque tem uma missão para nós. Missão é ir ao encontro da dor, essa é uma definição. Missão de Deus. Deus não tem uma missão para você. Deus tem você para a missão dele. Deus não tem uma missão para 242. Deus tem a 242, a IBMA 242 para a missão dele. Qual é a missão dele? Amar e resgatar as pessoas que ele criou. É para isso que nós estamos aqui. Se Deus quiser, esse prédio já é pequeno, vai ficar menor ainda. Encher isso aqui de criança, encher de Steigers. Tem Alphavillers e Steigers. Gente, o trabalho que vocês fazem é fantástico. Tem que fazer, a gente vai fazer mais. Tem mais gente para ser alcançada. Tem mais gente para ser... Nosso Deus, quando eu fico pensando nas possibilidades, eu amo começar coisa. Eu amo desafios. Em uma igreja de Jesus, nós precisamos estar prontos para a missão dele. Amém, irmãos? E, por último, a igreja de Jesus compreende os famintos e sedentos por Deus e que os conectam com o Deus verdadeiro. O Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Igreja de Jesus, sabe aquela frase assim? Eu tenho medo de igreja grande. Já passou isso na sua cabeça? Juntou lá com a IBMA, agora eu tenho medo de igreja grande. Eu não tenho medo de igreja grande, não tenho medo de igreja pequena. Eu tenho medo de igreja doente. O que é uma igreja doente? Ela pensa nela. O que é uma igreja doente? É uma igreja que parou de pregar o Evangelho de Jesus. O que é uma igreja doente? É uma igreja que virou um clube de consumo. O que é uma igreja doente? É uma igreja que perdeu a dimensão da pessoa que está lá do outro lado da calçada. E só olha para ela. Isso é uma igreja doente. Essa igreja eu tenho medo. Porque não é uma igreja. Porque uma das características da Igreja de Jesus é o engajamento missionário. É gente que está disposto a ir, é gente que está disposto a ir em qualquer lugar. Faz qualquer negócio moral, legal e santo para que o nome de Jesus seja honrado e pregado, conhecido em toda a terra. Essa é a igreja. Essa é a igreja que a gente quer fazer parte. Essa é a igreja de Jesus. A gente não pode ter medo das pessoas. Ao contrário, nós devemos estar prontos. A igreja de Jesus está pronta para receber todos aqueles a quem Ele ama. Eu tenho certeza que você deve ter um monte de gente na sua cabeça que você gostaria que estivesse aqui hoje de manhã. Sim ou não? Da família, do trabalho, tem gente no coração. Nós vamos começar a trabalhar e orar, continuar trabalhando e orando para que essas pessoas cheguem. Criar condições, descobrir porque elas não vêm, mas ir orar e vamos lá, vamos buscar gente. Não para a igreja crescer, mas para o reino se estabelecer. Se a pessoa se converter e não quiser ficar aqui, não tem problema. O importante é ela ficar em algum lugar. Uma vez eu saí de uma igreja, pedi demissão,
porque fizemos um movimento de um evento evangelístico, naqueles dias 500 pessoas se converteram, preencheram uma ficha, dizendo que entregava a vida para Cristo, queria conversar mais sobre Jesus. Na avaliação, a equipe pastoral disse assim, a gente tem que escolher, faz um evento desse só por ano, a gente fazia 2, Natal e Páscoa. Faz só um, porque assim, a gente não precisa de mais gente, a nossa igreja é grande. Opa, isso aí não acendeu a luz amarela, acendeu a luz vermelha, eu peço demissão depois, porque eu não quero fazer parte de um lugar assim, que perdeu a dimensão da dor, perdeu a dimensão do entorno. Nós não podemos perder a dimensão do mundo. A igreja de Jesus, ela está olhando para ele está no centro e a gente está em volta dele, cooperando, trabalhando. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja de Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu tenho certeza que vai dar certo a nossa caminhada juntos, porque eu estava pensando aqui, né? Essa pregação, essa característica dessa igreja, tudo isso eu já vejo em vocês. Acho que vocês também se veem nisso aqui. Caminhando juntos aqui nesse tempo, porque a gente não chegou, eu cheguei presencialmente aqui hoje, mas estou andando com vocês através do Sandro e da Mara desde essa pandemia toda. Desde 2017, vindo aqui algumas vezes, eu vim com o presidente da igreja, eu não sou presidente da igreja, isso é legal vocês saberem, eu sou pastor da igreja. Eu gosto de gente, depois alguém que vai, se tiver algum problema, eu não vou ser eu que vou preso. Estou brincando. Eu já vim aqui com o Reinaldo, que é o presidente da igreja, já vim com o Luzimar, que é o administrador. São homens assim experientes, gente madura, que saíam daqui encantados. Os nossos jovens já vieram aqui nas festas de Natal da Compassiva, já teve Steigers que vieram aqui. De vez em quando aparece um Steiger lá. Esses dias tinha lá no campus de São José dos Campos, tem alguém fazendo um trabalho bom. No campus de São José dos Campos, um casal me ligou, seu Sidney, tem uma missionária aqui na nossa casa e ela quer muito apresentar uma missão chamada Steiger. Não sei se você conhece, mas ela quer te apresentar a missão Steiger. Você pode conversar com ela, não sabia nem quem era. Quem que estava lá? Era você? Não? Eu falei assim, fala para ela que eu já conheço a Steiger, que nós somos da Steiger, que está tudo certo, que eu não vou ter tempo de conversar com ela agora, porque ela estava em São José, eu estou aqui. E ela queria um horário. Então, assim, eu já converso com os Steigers, a gente já é Steiger. É isso aí. Entenderam? Entenderam a igreja de Jesus? É isso. E Ele está conosco. E Ele vai abençoar a gente. Ele vai usar a gente. E a gente vai glorificar o nome dEle. É isso que eu quero construir com vocês, Sandro. Continuar construindo com vocês. Eu só quero gastar minha vida nisso. Mais nada. Mais nada. Eu estava no Farol trabalhando. Eu vou terminar contando essa história que foi engraçada. Eu estava lá trabalhando. E é isso aí, o Sandro ontem pintou parede, você saiu descadeirado, né? Falei assim, não volto mais. Brincadeira. Amanhã. Eu ontem é umas 3h30 da tarde, o hotel tem 2.200 metros quadrados, então é 1.100 em cima, 1.100 embaixo. 3h30 da tarde, o cara da empresa de pintura chegou assim, pastor, porque eu estava lá de bermuda, mangueira na mão, já tinha feito muita coisa. E assim, nós lixamos tudo isso aqui. Se o senhor conseguir lavar isso aqui, vai me ajudar muito na pintura amanhã, porque amanhã eu já chego, já coloco o plástico, aí minha equipe já pinta, e aí não gruda o gesso. Eu falei assim, entendi, pode deixar, pode ir embora. E o cara indo embora, 3h30 da tarde. Eu falei, pode deixar que eu vou lavar. Respirei fundo, catei uns 2. Eu lavei chão ontem, das 3h30 da tarde até umas 6h30. Nós lavamos 1.100 metros quadrados. Tiramos tudo assim, ficou bem bonito. Aí eu estava lá, e uma hora eu encostei, veio um cara e falou assim para mim, sabe por que eu estou aqui de voluntário? Um cara cheio da grana, tal, tudo. Porque você é o único pastor que eu conheço, que a igreja cresceu e você continua pobre. Eu falei, putz, você trabalhou o dia inteiro e não ouvi isso, que você é pobre. Naquele primeiro momento me chocou, não que chocou negativamente, assim, que engraçada a percepção dele, né? Porque eu não me acho pobre. Minhas filhas estão criadas, minha mulher tem trabalho, eu não sou rico, mas eu sou um ser humano normal, né? Mas depois eu fiquei pensando, assim, que interessante a perspectiva, é isso mesmo. Eu disse assim, tomara que a gente continue pobre para o resto da vida. Porque
essa pobreza que a gente precisa manter. A igreja de Jesus, somos todos pobres, porque Ele é rico. A gente é pobre porque a gente não precisa de dinheiro, a gente precisa dele. Quem tem Ele tem tudo, inclusive dinheiro. A obra de Deus é feita de outra coisa. A igreja de Jesus é feita de outra coisa, é feita do próprio Cristo, dele, por Ele e para Ele. Que a nossa caminhada seja uma bênção, que a sua vida seja cada vez mais inspirada, que a nossa vida seja cada vez mais inspirada, um perfume agradável aos olhos do Senhor, e que Ele use muito mais o 242. Vocês são incríveis. Eu já era apaixonado por vocês, agora, como filhos adotados do meu irmão mais velho, diga-se de passagem, a cunhada não, mas o irmão é mais velho. Achou mais um, é tudo S, né? É Sandro, Silmar, a Suzy, Silvia e o Sidney. Dá para casar. Estou na escala. Sidney Baggio. Né? Que Deus nos abençoe nessa caminhada e que seja inspirador para a glória dele. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, por conhecer uma parte da nossa família, família de Cristo, comprada por um preço alto, comprada pelo teu sangue, mas uma família edificada na rocha. Continua abençoando a vida de cada irmão aqui, continua abençoando este lugar, que aqui continue sendo um lugar de luz, da sua luz refletindo na vida de tanta gente. Obrigado pelo que esses irmãos já têm feito pelo teu reino, mas muito mais obrigado pelo que eles têm sido, uma rocha, firmados na rocha, farol nesse lugar. Continua, Deus, inspirando, usando e abençoando a nossa vida, e especialmente agora, a nossa vida juntos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos nós.